Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, obrigada por estarem aqui comigo. E hoje eu escolhi um tema que eu acho que é muito importante pra gente, né? São as vibrações que a gente emite e as consequências, né, dessas vibrações na nossa vida, né? E eu escolhi esse tema justamente para que a gente consiga estar melhorando a nossa qualidade de vida e sermos efetivamente pessoas mais felizes, mais bem dispostas, né? E mais positivas, né? E trazer para nossa vida aquilo que de fato a gente deseja, né? Então vamos lá. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, eles emitem frequências, né? E essas frequências, elas possuem vibrações positivas ou vibrações negativas. A questão é, todas as nossas frequências e, portanto, essas vibrações, tá? Elas são emitidas, são jogadas ao universo e elas retornam ao seu ponto de origem. Portanto, retornam a nós, né? Um grande exemplo, tá? Que eu acho que assim para os mais céticos, eu acho que funciona, é nós pensarmos a seguinte coisa: não existem dias que há logo cedo algum contratempo. Às vezes indo para o trabalho, a gente pega um pouco mais de trânsito, aí a gente já pragueja, não, porque isso, porque aquilo, já começa aquele azedume, e aí quando a gente vai ver, a gente já está naquele negativo, vibrando naquele negativo, aí pá, acontece a segunda coisa negativa, aí vem outra, né? E aí a gente chega a um ponto que a gente diz assim, puxa vida, hoje, caraca, foi o dia que eu não deveria ter saído da minha cama, né? Que dia! Pois é, exatamente isso o ponto aonde eu estou querendo chegar. Então, assim, pensamentos negativos, tá? Incluindo neles o desânimo, né? A tristeza, o medo, eles só vão atrair, tá, situações que venham a corroborar com eles. Somos ímãs, vamos atrair aquilo que vibramos. Uma outra questão que a gente tem que se atentar, né? Companhias, né? Existem pessoas à nossa volta que elas têm uma frequência vibracional muito baixa e a frequência vibracional dessas pessoas vai acabar atingindo a nossa frequência. Isso é fato, tá? Então, por isso mesmo, cuidado com os ambientes, cuidado com as pessoas, né? Existem, da mesma forma, pessoas felizes, pessoas positivas, portanto, cerque-se dessas pessoas, né? Vá para junto de pessoas e de ambientes que tenham a agregar a você. Uma outra questão, por exemplo, pessoas, evite, né, pessoas que, sabe aquelas pessoas que vivem de falar mal dos outros? Aquelas pessoas que estão o tempo todo criticando. Essas pessoas, elas têm uma frequência baixa e quando a gente sucumbe a uma fofoquinha, e isso é difícil a gente controlar, né? Porque a gente sempre tem um babado para comentar, né? Mas quando a gente sucumbe a isso, a nossa frequência ela também baixa. Quando nós estamos falando, por exemplo, não só de ambientes, não só de pessoas, mas por incrível que pareça, estamos falando de músicas também. Vocês já repararam quando a gente está triste, a gente quer ouvir aquela música de sofrência, ai meu Deus, né? Aí quando a gente está alegre, a gente quer ouvir aquela super música alegre, feliz, etc. As músicas, tá, que a gente vai escolher, né? Se a gente ficar escutando muito essas músicas de sofrência, de abandono, de traição, tudo isso acaba reduzindo também, abaixando a nossa frequência, tá certo? Não bastasse, eu tô aqui com uma colinha básica para não me esquecer, né? Programas, aquilo que você vê, né? Aquilo que você
coloca, né, na sua rotina, né, esses programas de violência, de morte, de assaltos, de roubos, tudo isso são coisas que acabam prejudicando você. São elementos que nós sequer damos atenção. E quando nós vamos ver, tudo isso acaba nos prejudicando, né? Uma coisa que a gente nunca deve fazer, né? Que eu acho que assim, a gente não deve, eu acho que assim, olhar para aquilo que nos acontece. A gente deve ter um cuidado muito sério com isso. A gente deve tomar muito cuidado, olhar os contratempos, olhar as transformações, as mudanças que acontecem na nossa vida de uma maneira positiva. E tudo isso por quê? Para a gente conseguir ser grato. Porque ser grato também está nessa listinha. Ser grato é você entender que às vezes alguns contratempos, algumas mudanças de rumo que não estavam muito lá nos seus planos, podem fazer parte dos planos do Pai. Para te levar, são partes de uma jornada que você tem que seguir. E por essa razão, as coisas vão acontecendo para você ter o conhecimento, a maturidade necessária. É um preparo. Então seja grato. Até pelo que aparentemente não aparenta ser tão bom, né? Não estava nos teus planos, mas pode ser, né? Então, isso tudo é muito importante. E existe um fator ainda mais importante, né? Que eu não acho que seja fácil, mas é o perdão, né? Gente, o perdão, perdoar é uma coisa um pouco complicada, né, da gente conseguir internalizar, né? Mas o perdão funciona da seguinte forma: ele limpa você, né? Ele tira toda a sujeira de dentro de você. Quando a gente consegue observar isso, já é um belo de um passo. Mas vou explicar isso a vocês. E como é que o perdão entra nessa questão que a gente está falando? Bom, em primeiro lugar, todos nós somos falhos. Então, todos nós temos que nos perdoar, né? E nos perdoar, eu acho que é perdoar as nossas falhas, né? E perdoar tudo aquilo que nós nos permitimos, né? Porque diz um ditado que os outros só fazem conosco aquilo que permitimos. Então, um dia eu estava lendo a oração do perdão e eu achei 2 parágrafos dela, me tocaram muito, né? E eu vou ler esses 2 parágrafos para vocês rapidamente, mas olha o que eles dizem, abre aspas: reconheço que fui responsável pelas agressões que recebi, pois várias vezes confiei em indivíduos negativos e permiti que me fizessem de bobo e descarregassem sobre mim seu mau caráter. Por longos anos, suportei maus tratos, humilhações, perdendo tempo e energia na tentativa inútil de conseguir um bom relacionamento com essas criaturas. Quem nunca? Quem nunca todos nós já insistimos em pessoas que só nos feriram. Então nós devemos perdão a nós mesmos, mas devemos também entender que nós fomos os responsáveis por isso. Então nós devemos perdão a nós mesmos, né? Devemos perdoar o outro nas suas limitações, devemos perdoar o outro na sua falta de entendimento, devemos perdoar o outro, devemos também nos perdoar. Dessa forma, nós conseguimos exercer aquela gratidão que eu falei agora há pouco com vocês.
Gratidão. Que de uma forma ou de outra as coisas aconteceram e foram úteis para mim. Foram úteis para o meu aprendizado. Foram úteis para que eu conseguisse selecionar o que é positivo e o que é negativo para mim. Foram boas? Eu sou grata, Pai. Eu sou grata. Gratidão. Porque gratidão não é juntar as mãos e dizer gratidão. Gratidão está aqui. Da mesma forma que o perdão está aqui. E se você não tiver preparo para realmente perdoar, peça para o Pai o preparo. Peça que Ele te prepare para isso. Que aqui vocês estão conhecendo alguém que em um determinado momento da vida precisou e foi preparada para isso. Uma outra coisa que eu tenho a dizer a vocês é: nós muitas vezes somos vítimas de pessoas que nos fazem mal, nos praguejam, nos mandam demandas, enfim, desejam nosso mal. Às vezes até por pura inveja, né? Por pura incompetência, né? Mas enfim, não importa as razões. Entendam o seguinte: o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. E enquanto houver um link, um sentimento, haverá um link entre você e essa pessoa. Não importa se é o amor ou se é o ódio, são sentimentos. Eles linkam pessoas. Quando você fica indiferente, esse link está cortado. Quando você entende que aquilo é um ser humano com falhas, um ser humano sem entendimento, um ser humano pequeno e pobre de espírito, você dá o perdão. Você entende que você é mais que ele, que ele tem a aprender, tanto quanto você tem a aprender em outros pontos, mas que ele é um ser humano que está perdido. Ele precisa de luz. Peça por ele. E acabou. Você vai se ver livre de tudo isso. Mas quando você perdoar, quando você for capaz de ir a uma igreja, acender uma vela por essa pessoa. Não quer acender? Ore por essa pessoa. Peça que essa pessoa se torne uma pessoa melhor. De coração. E acabou. Não tem nada pior para você do que você, e eu digo até, desculpem dizer dessa forma, mas como boa sagitariana que eu sou, eu não vou conseguir dizer isso de uma forma mais embaladinha. A gente está falando de frequência, a gente está falando de vibração. Seria justo você permitir que a vibração baixa dessa pessoa te afete a ponto de você baixar a sua vibração e querer desejar o mal e querer o mal dela? Quem é pequeno? Você ou ela? É ela. Não baixe a sua vibração. Compreenda dessa forma que as coisas vão seguir em frente. Então, gente, hoje, agora, o que eu tenho a falar para vocês. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui, por vocês terem me feito companhia, né, mais uma vez aqui no meu canal. Eu peço que, se por um acaso vocês gostarem desse conteúdo, vocês deem um like, vocês compartilhem, vocês me ajudem aí nesses primeiros passos, né, nessa jornada aqui do YouTube. Peço desculpas se algo não saiu aí muito bom de gravação, as mãos ficaram muito na frente, eu não sou muito tecnológica, tô aqui fazendo a coisa meio aos pouquinhos, então é isso, mas é de coração. Então um super beijo para vocês, eu espero que
vocês tenham gostado e até a próxima.